Olá, meu nome é Gilberto Carlos Maestro Júnior, sou advogado, mestre em Direito, professor universitário e aqui dos estúdios do Legale, na verdade da sala de aula da Faculdade Legale, eu vou até você para que nós possamos trocar algumas ideias introdutórias sobre temas importantíssimos para o dia a dia, já à luz do novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 2015, que em março de 2016 já estará fazendo parte da nossa realidade, no cotidiano do nosso trabalho, nos escritórios, nos nossos estudos, enfim, na nossa vida, ok? Então, sem mais delongas, eu quero te convidar para que nós possamos passar os olhos em alguns artigos do novo Código de Processo Civil. Artigos sobre quais temas? Petição inicial, a audiência prevista no artigo 334, uma audiência interessantíssima que inova o nosso sistema processual, uma audiência chamada audiência de conciliação ou mediação, 334 do novo Código de Processo Civil. E depois alguns aspectos sobre a contestação, ok? Apenas a título de introdução ao estudo, eu convido você a ir para a tela comigo. Vamos para a tela. Vamos para a tela. E na tela nós temos aqui projetado que o capítulo 2, dedicado à petição inicial, é inaugurado no artigo 319. Esse artigo 319 ele vai refletir para nós aquilo que o atual Código, o Código de Processo Civil de 1973, traz no conhecido artigo 282. Então, o nosso 282 passará a ser o artigo 319 do novo Código. A petição inicial indicará. E a partir de então, o texto do Código de Processo Civil de 2015 passa a nos trazer os chamados requisitos formais intrínsecos da petição inicial. O que isso significa? Passa a trazer quais são os elementos, as informações, os dados, a estrutura que a petição inicial deve carregar, ok? Então, voltando a imagem para mim, notem, requisitos formais intrínsecos. O que o artigo 319 faz é nos trazer quais são esses requisitos, elementos que não podem faltar na redação da sua petição inicial. Certo? Vamos ver, então, o que mudou com relação ao artigo 282. Então, eu te convido a voltar para a tela. Vamos para a tela, vamos lá. E na tela, você tem que inicia-se a estrutura dos incisos do artigo 319, ou o conjunto de incisos do artigo 319, com a previsão já no inciso inaugural, que a petição inicial deverá trazer a indicação do juízo a que é dirigida, o bom e velho endereçamento, autoridade a quem é dirigida. Muito bem, aqui o texto legal, ele traz em termos práticos a mesma mensagem que o inciso 1, o mesmo conteúdo que o inciso 1 do artigo 282 do atual Código de Processo Civil nos traz. Obviamente que temos detalhes a comentar acerca da precisão do texto, até mesmo num estudo comparativo, mas neste momento ao qual nós vamos dedicar uma análise objetiva, uma análise pontual, vamos ficar com isso. Continuamos tendo que endereçar a petição inicial. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, lá nos casos endereçados à Justiça Comum Estadual, excelentíssimo senhor, doutor, juiz federal, e por aí vai. Nos casos da Justiça Federal Comum, como você está acostumado a fazer. Inciso 2. Deve trazer a petição inicial. Nomes, prenomes, estado civil, domicílio e residência do autor e do réu. Li apenas a parte em negro que está no texto do inciso 2 na sua tela. Isso reflete algo que o 282 já traz. O que o novo Código de Processo Civil faz, inovando no que se refere à questão da qualificação das partes. Então, voltando a imagem para mim, o novo Código de Processo Civil, ele traz alguns elementos a mais no que se refere à exigência legal para fim de qualificação das partes na petição inicial, certo? Então ele começa trazendo como novidade a necessidade de ser indicada na petição inicial a existência ou não de união estável. Se o autor, se o réu, sendo pessoas naturais, se eles vivem com outra pessoa com a intenção de constituição de família,
Enfim, se vivem em união estável. Você tem que informar isso na sua petição inicial. Ou, melhor dizendo, você terá que informar isso na sua petição inicial a partir do momento que entrar em vigor o novo Código de Processo Civil. Certo? Além disso, indicação do número de inscrição da parte, ou no CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, ou no CPF, em se tratando de pessoa física, pessoa natural. Ah, mas Gilberto, isso nós costumamos fazer há muito tempo. Pois é, mas o Código de Processo Civil atual, de 1973, em seu artigo 282, inciso 2, não carrega essa exigência. O novo código carregará. Certo? Então, tem que ser indicado isso. Mas não é apenas nesses dois elementos a mais que há inovação. Também exige o novo Código de Processo Civil que a inicial traga a indicação do endereço eletrônico. Endereço eletrônico da parte. E-mail. Tem que indicar isso na qualificação da parte, exigência do artigo 319, inciso 2, do novo Código de Processo Civil. Então, voltando para a tela, para que a gente possa conferir o que foi aqui falado. A existência de união estável. O profissão está em vermelho na tela, mas ignorem isso, na verdade já é um requisito que o texto atual do Código de Processo Civil de 73, artigo 282, inciso 2, também pontua. Então, existência de união estável, número de inscrição no CNPJ ou no CPF e o endereço eletrônico. Com isso, a qualificação das partes, à luz do novo Código, terá que trazer, inciso 2, nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e do réu. E sem precisar voltar para mim, ficando na tela, o inciso 3 traz a boa e velha referência à causa de pedir, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Nós teremos que continuar redigindo a causa de pedir próxima, a causa de pedir remota, enfim, fundamentos jurídicos e fato. Contar, narrar ao juiz quais foram os fatos ensejadores da relação que está sendo levada ao conhecimento do judiciário, no bojo da qual houve ali sim um surgimento de uma lide, de um conflito de interesses, qual é o direito que a partir daqueles fatos o autor entende ter e quais os fundamentos, portanto, que sustentam esta conclusão. Você terá que trazer, obviamente, a gente está pontuando aqui o conteúdo de uma causa de pedir de modo muito pragmático, muito objetivo, mas apenas para que você consiga entender o que nós estamos querendo dizer nesse momento e comece a refletir sobre o novo Código de Processo Civil. Nós estamos falando que o novo Código mantém a necessidade de se tratar da causa de pedir com todo o cuidado que nós já estamos acostumados a fazer, ok? Na sequência, inciso 4, o pedido com as suas especificações. Mesma forma como também estamos acostumados a trabalhar no sistema atual. É óbvio que o novo código, na sequência dos artigos destinados à petição inicial, passa a tratar do pedido. Há algumas inovações, há alguns detalhes interessantes a serem estudados, mas que poderão ser abordados devidamente em outros encontros que, tenho certeza, nós teremos. Pedido com suas especificações. Inciso 5, o valor da causa. E continuando na tela, já passamos para o inciso 6, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. E após esse inciso 6, eu peço que volte a imagem para mim, e após o inciso 6, vem talvez a grande novidade no que se refere à estrutura do artigo dedicado aos requisitos formais intrínsecos da petição inicial. E por que digo talvez a grande novidade? Note bem, o inciso 7 do atual artigo 282, conhecido por todos nós, ele traz que a petição inicial deve indicar a questão da pretensão do autor quanto à realização
do ato de comunicação ao réu, quanto à propositura da ação. Em outras palavras, traz o inciso 7 do artigo 282 do Código de Processo Civil, que é requisito intrínseco da petição inicial, do texto da petição inicial, o requerimento de citação. Muito bem. Esse texto deixa de estar previsto dentre o rol dos requisitos intrínsecos de uma petição inicial, com o advento do novo Código de Processo Civil. Esse inciso 7, que antes trazia menção ao requerimento de citação do réu, passa a fazer alusão, passa a se referir a uma outra realidade. Passa a se referir a uma opção que deverá ser tomada pelo autor já na petição inicial. Opção quanto à realização ou não da chamada audiência de conciliação ou mediação, melhor tratada no Código, no artigo 334. Então, te convido a voltar para a tela. Vamos para a tela. E na tela, em vermelho, você encontra o texto do inciso 7 do artigo 319, que toma o lugar do requerimento de citação do inciso 7 do atual artigo 282. Sai essa necessidade do texto da petição inicial, embora em diversas situações práticas, certamente nós ainda trataremos da questão da citação no texto da petição inicial, porém, sai do rol de requisitos intrínsecos desta tão importante peça, para dar lugar à necessidade de manifestação, de exteriorização do autor, quanto à sua opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Voltando a tela para mim, esta audiência, ou sobre esta audiência, daqui a pouquinho nós faremos breves comentários. Daqui a pouquinho. Por enquanto, eu convido você a concluir o exame do artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015, com a leitura, com alguns breves comentários sobre os parágrafos deste artigo 319, ok? Então, voltando para a tela, vamos para a tela. E na tela nós encontramos o parágrafo 1º, trazendo que se o autor não dispuser de todas as informações previstas no inciso 2, nome, sobrenome, estado civil, profissão, existência de união estável, número de inscrição no CNPJ ou no CPF, a questão do e-mail, do endereço eletrônico, residência e domicílio do réu. Se ele não dispuser, ele é autor de todos esses dados, na petição inicial, ele poderá requerer ao juiz as diligências que se mostrarem necessárias para obtenção, das ditas informações. Parágrafo 1º, caso não disponha o autor das informações previstas no inciso 2 do artigo 319, poderá, na própria petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. E o parágrafo 2º, trazendo que a petição inicial não será indeferida, se a despeito da falta de alguma dessas informações, ou de algumas delas, for possível a citação do réu. Por fim, o parágrafo 3º, trazendo que a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo. Não será, então, indeferida por não trazer à inicial todos aqueles dados de qualificação, se a obtenção dessas informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Voltando para mim. Pois bem, notem, eu tenho que apresentar na minha inicial todos aqueles dados de qualificação. Todavia, pode acontecer de o autor não ter essas informações à minha disposição. O que eu terei que fazer? Obviamente, terei que buscar consegui-las. Se eu não tiver condições de fazê-lo por ocasião da propositura da ação, eu não tive condições de reunir essas informações todas. Não havendo repercussão quanto à citação do réu, não vai haver indeferimento da inicial pela falta delas. De outro lado, o autor pode, até deve, na petição inicial, requerer ao juiz que sejam tomadas as medidas, que sejam diligenciadas
ou que haja, melhor dizendo, as diligências possíveis e necessárias para a obtenção destas informações, visando complementar estes dados que devem constar dos autos. Ok? Tudo bem? Lembrando sempre que esta disciplina nos mostra que o novo Código de Processo Civil, embora traga alguns requisitos, ele visa sempre possibilitar ao máximo a efetiva prestação jurisdicional, com aproveitamento dos atos processuais, ok? Então, colocado isso para você, eu convido a voltarmos para a tela para que possamos analisar os últimos artigos que tratam especificamente da petição inicial. Vamos lá? E o artigo 320 trará para nós que a petição inicial... traz para nós, né? Trará no sentido de que entrará em vigor apenas em março de 2016. Que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Voltando para mim, realmente, traz alguma inovação esse artigo 320? É óbvio que não. Nós já conhecemos esta regra, a chamada regra que nos traz a existência de requisitos formais extrínsecos, a regra pertinente à existência de requisitos formais extrínsecos, fora do texto da petição inicial, mas que não deixam de ser requisitos para que a petição inicial seja tida como apta a ensejar o início, melhor dizendo, ou até mesmo o prosseguimento do processo, ok? Então, partindo desse ponto, me desculpem, partindo deste ponto, nós sabemos, já no atual sistema, à luz do artigo 283 do Código de Processo Civil, que a petição inicial ela deve ser acompanhada de documentos reputados indispensáveis ao deslinde da questão. Certo? Esses documentos compõem o que se chama de conjunto de requisitos extrínsecos, requisitos formais, porém extrínsecos, da petição inicial, sem os quais não há como a carreira do processo ter um prosseguimento exituoso. Certo? Muito bem. Esta mesma regra que nós já conhecemos do artigo 283 do atual Código de Processo Civil, ela é repetida no artigo 320 do novo Código. Muito bom. Ora, já vimos o que deve ter o texto da petição inicial e vimos também a questão dos requisitos extrínsecos, de fazer acompanhar a petição inicial dos documentos indispensáveis ao deslinde da questão. O que acontece, porém, se ou a petição inicial trouxer algum vício em seu texto, de repente o desrespeito a algum dos requisitos formais intrínsecos, ou então, se a petição inicial não trouxer esse documento essencial ao deslinde da questão, essencial ao feito. Muito bem. O atual sistema responde a essa questão no artigo 284. Então, 284 do CPC de 1973, em vigor, traz para nós que numa situação ou noutra, faltando um documento essencial, ou mesmo, tendo a petição inicial algum vício sanável, o juiz deverá determinar a emenda da inicial, que deverá ser realizada, por sua vez, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. Emenda em 10 dias, sob pena de indeferimento. Será que o novo código muda alguma coisa quanto a isso? Eu já vou antecipar que a lógica, ou o resultado da necessidade de correção de algum vício na petição inicial, ou da falta de algum documento que deveria ter sido apresentado pelo autor, ok? Continua sendo o mesmo. O autor terá essa oportunidade de emenda da inicial, determinada pelo juiz. Todavia, há uma mudança no prazo, que passa a ser de 15 dias. Dos 10 atuais, passa para 15. Vamos ver? Vamos para o quadro. Vamos para o quadro. E o artigo 321 trará para nós exatamente o que eu acabei de explicar. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Portanto, o prazo de 10 dias que nós conhecemos hoje, acaba sendo ampliado para 15 dias no sistema do novo Código de Processo Civil,
à vista do que traz o artigo 321 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, trazendo o parágrafo único a mesma consequência hoje já conhecida. Se não houver, por parte do autor, respeito, cumprimento a essa diligência determinada, o juiz indeferirá a petição inicial. O juiz indeferirá a petição inicial. E voltando para mim, nós, com isso, conseguimos vislumbrar, conseguimos passar os olhos e tecer alguns breves comentários sobre o texto do artigo 319 do novo Código de Processo Civil e dos artigos que seguem a este: 320, a regra dos requisitos formais extrínsecos, 321, com a questão da emenda da inicial, ok? Artigos que refletem o que hoje nós conhecemos nos artigos 282, 283 e 284 do Código de Processo Civil em vigor de 1973, com algumas modificações que puderam ser aqui pontuadas. Muito bom. Você deve lembrar que agora há pouco, ao analisarmos o texto do artigo 319, eu ressaltei a grande mudança trazida em relação ao inciso 7, que faz menção à necessidade do autor, já na petição inicial, manifestar a sua opção pela realização ou não da chamada audiência de conciliação ou mediação. Na ocasião, eu disse a você que esta audiência é melhor tratada no artigo 334 do mesmo novo Código de Processo Civil. Agora eu quero mostrar para você, então, esse texto, esse artigo 334. Tá combinado? Então, se é assim, vamos para a tela. Vamos para a tela. E na tela você pode encontrar facilmente o texto que nos dá toda a fundamentação acerca do procedimento da chamada audiência de conciliação ou de mediação. O novo Código valoriza bastante, traz realmente um valor bastante considerável para a chamada audiência de conciliação ou de mediação. E este artigo 334, ele traz para nós que se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, sobre a improcedência liminar do pedido, eu remeto você à leitura do artigo 332 do novo Código de Processo Civil. Então, estando tudo em ordem, o juiz vai designar a audiência de conciliação ou mediação. Essa audiência será designada com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Parágrafo 1º traz que é uma audiência na qual haverá a atuação do conciliador ou mediador, onde houver, ok? Sempre observado o previsto tanto no Código quanto na Lei de Organização Judiciária. Já o parágrafo 2º traz que pode haver mais de uma sessão destinada a essa conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. Então, se de repente houver, e eu peço que a imagem volte para mim, se de repente houver a designação desta audiência e na sessão não for possível concluir ali os trabalhos tendentes à conciliação ou à mediação, é possível que se tenha a designação de uma nova data para prosseguimento dessas tentativas, ok? É o que traz o parágrafo que acabamos de estudar. Vamos voltar para a tela? Vamos voltar para a tela? E na tela, nós encontramos no parágrafo 2º, que acabamos de estudar, que esta designação de nova sessão não pode exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão. Obviamente, vai ser designada uma nova sessão somente quando se perceber que ela é necessária à composição das partes. Parágrafo 3º traz para nós que a intimação do autor para comparecer nesta audiência será feita na pessoa do seu advogado. Voltando para mim até a imagem, e aqui já começando a encaminhar o encerramento deste nosso primeiro bate-papo sobre a questão da petição inicial, audiência de conciliação ou mediação e respostas, ok? Muito bom. O que acontece? Vamos supor que você, ao redigir a petição inicial, lá no sistema do novo código já, está ali fazendo o que deve ser feito, um checklist do texto da sua peça e observando cada um dos incisos do artigo 319. Ao final, você percebe que faltou
a menção à audiência do artigo 334, a audiência de conciliação ou de mediação. Ok? Muito bem. E viu ali no inciso 7 do artigo 319 que tem que fazer menção a ela. Tem que fazer menção a ela. A sua opção pela realização ou não desta audiência. Pois bem, você conversa com o seu cliente manifesta que não tem nenhum interesse em tentar a conciliação com o réu, motivo pelo qual, na petição inicial, você vai trazer ali que, em respeito ao que dispõe o artigo 319, inciso 7, do novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, opta o autor pela não realização da audiência de conciliação ou mediação, tendo em vista que não há nenhum interesse na solução amigável da questão, ou que não vislumbra a possibilidade de solução amigável da questão. A pergunta é, se você, autor, opta, ou se o autor opta, pela não realização dessa audiência, se o autor opta, nos termos do 319, inciso 7, pela não realização dessa audiência, pergunto, ela vai ser realizada? E a resposta é, pode ser que sim, mas espera um pouco. Por que o autor, então, nos termos da lei, deve se manifestar sobre a realização ou não, a sua opção pela realização ou não da audiência, se no final das contas, a opção negativa dele não levará à não realização da sessão? A resposta a isso está no parágrafo 4º do artigo 334. Lá, nesse dispositivo, é que nós encontramos a intenção, o espírito do legislador no que tange à audiência de conciliação ou mediação. E se é assim, eu te convido a voltarmos para a tela. Vamos voltar para a tela, quase concluindo a seleção de artigos que fiz para este encontro inaugural nosso. Vamos lá. Parágrafo 4º, do meio para o final da tela. A audiência não será realizada, inciso 1, se ambas as partes, ou seja, as duas, manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Ou inciso 2, quando a questão por si não admitir autocomposição. Nesse caso, eu não preciso mesmo de audiência. Mas o que interessa aqui é o inciso 1. Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse nessa composição consensual. Então, voltando para mim, o que acontece é o seguinte. Autor, desde a inicial, já disse se tem interesse ou não na tentativa de conciliação. Na audiência de conciliação ou mediação, se ele pretende que ela, se ele gostaria ou não que ela fosse, que ela venha a ser realizada. Muito bem. Réu. O réu é que vai definir se a audiência vai ou não ser realizada. E por que eu digo que é o réu que vai definir se ela vai ou não ser realizada? Porque se o réu silenciar acerca da questão, a audiência será realizada. O réu será citado nos termos do novo código, não mais para apresentar resposta no prazo de 15 dias, a não ser nas hipóteses em que não há essa audiência. Certo? Qual que seria a hipótese em que não há audiência do artigo 334 e na qual eu já sei desde o início que não haverá audiência? Aquela nas quais eu estiver diante, ou eu venha a estar diante, de uma causa que não admite autocomposição. Inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 334. Nesse caso, o réu vai ser citado realmente para apresentar resposta em 15 dias. Agora, pensando no remanescente das causas, naquelas em que é possível uma autocomposição, o réu ele vai ser citado para comparecer à audiência. Até porque nós veremos oportunamente que o prazo para ele apresentar a sua contestação de 15 dias começará a ser contado da data da audiência, se restar infrutífera a tentativa de composição. Então, ele será citado para comparecer à audiência. Comparece à audiência, houve ali a composição, está resolvida a questão. Não houve, ele sai da audiência sabendo que começou a contar o prazo de 15 dias. Esse é o novo sistema trazido no Código de Processo Civil de 2015, com o qual você já deverá estar habituado por ocasião da entrada em vigor. Deverá estudar, refletir sobre isso para não ter problemas. Ok? Muito bem. Ou seja, o réu, mesmo que o autor tenha dito que não tem interesse na audiência, será citado para comparecer a ela. Ela será designada, dia e hora. Muito bem.
Como é que o réu faz para manifestar que não tem interesse nessa audiência? A qualquer tempo, desde que até 10 dias antes da audiência, a qualquer tempo, desde que até 10 dias antes da audiência, o réu poderá apresentar uma simples petição, protocolizar uma simples petição dizendo que não tem interesse nessa audiência. A qualquer tempo, desde que até 10 dias antes da audiência de conciliação ou mediação, audiência do 334 do novo Código. Peticiona dizendo, informando ao juiz que não tem interesse nessa audiência. A partir do momento que o réu protocolizar a peça, desse protocolo começa a correr o prazo de 15 dias para a contestação. Ok? Vamos ao quadro para ver os dispositivos. Vamos lá. E voltando ao quadro, nós podemos ver no parágrafo 5º que o autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição. Já o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência contados do dia da audiência. Havendo litisconsórcio, traz o parágrafo 6º, esse desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. E o parágrafo 7º nos traz que a audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico nos termos da lei. Voltando para a minha imagem, a pergunta, e já realmente nos aproximando do finalzinho do nosso bate-papo de hoje, é a seguinte, próxima pergunta que deve ser respondida. Muito bem, entendi, Gilberto. O autor manifesta a pretensão na inicial, acerca da realização da audiência ou não, a sua opção. Réu tem até 10 dias antes da audiência para peticionar, dizendo, olha, não tem interesse na audiência. Se ele não peticionar até 10 dias antes da audiência, vai existir a sessão, ok? Muito bom. Pergunta é, o que acontece se uma das partes não comparecer à audiência? É uma audiência para tentar a conciliação. A parte é obrigada a se conciliar com a outra? A parte é obrigada a tentar isso? Me parece que faz parte da seara da liberdade pessoal de cada um. Será que o sistema obriga a parte a comparecer à audiência? Qual a consequência do não comparecimento? E se o autor manifestou que não tem interesse na conciliação? Ele já informou ao juiz que não tem interesse na conciliação? Vai à audiência para quê? Pois é, o parágrafo 8º do artigo 334 traz para nós que realmente a parte que não comparecer à audiência sofrerá consequências processuais. Sofrerá consequências processuais. O sistema, ele quer incentivar a conciliação, então as partes têm que comparecer. A única forma de não haver a necessidade de comparecimento é não existir a realização da audiência, não haver a realização da audiência. Fato que somente será possível se ambas manifestarem desinteresse nela. Uma tendo interesse em tentar a conciliação, a outra, até por uma questão de cooperação processual, deverá comparecer. Boa fé, deverá comparecer. Se não comparecer, sofrerá sanções, a não ser que justifique o seu não comparecimento. O não comparecimento injustificado à audiência resultará em consequência, sim, para o bolso da parte que não compareceu. Vamos verificar? Vamos para a tela. E praticamente fechando o nosso bate-papo, parágrafo 8º do artigo 334. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Olha só, não comparecimento do autor ou do réu injustificado à audiência de conciliação, e me parece que a simples opção da inicial, a vida na inicial, pelo não comparecimento não basta. O não comparecimento, aliás, pela não pretensão, pela não realização da sessão, aquela opção negativa, a vida na petição inicial, não será motivo suficiente para tanto. O autor terá que comparecer na audiência de conciliação. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Notem, aqui não reverte em favor da própria parte, reverte em favor do Estado ou da União. Parágrafo 9º traz que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos nessa audiência. Parágrafo 10, que a parte poderá constituir
representante por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, portanto, para comparecer à audiência. Parágrafo 11, que a autocomposição que vier a ser obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. E o parágrafo 12, que a pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada, de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte, para nós fecharmos. O artigo 335 falando da questão do prazo para oferta da contestação, que eu já mencionei a vocês. 15 dias, que se iniciará da audiência de conciliação ou mediação ou da última sessão. Nós vimos que pode haver mais de uma. Quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Então, a parte não compareceu. Opa, parágrafo 8º do 334. Pode ter aquela multa. Ok. Ou comparecendo. Não houve autocomposição. Se a parte não compareceu, não houve mesmo sucesso nessa tentativa. Em comparecendo, também não havendo sucesso, enfim, a questão não se resolvendo na audiência do artigo 334, daquele dia, começa a correr o prazo de 15 dias. Inciso 2. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1, remetendo também ao parágrafo 5º do 334 que nós estudamos. E nas formas do artigo 231 do novo Código, nos demais casos. Então, voltando para a minha tela, estes, os primeiros aspectos, diria eu, os principais aspectos, para que você comece a estudar petição inicial, audiência do 334 e resposta do réu no novo Código de Processo Civil. Esses temas, ou esse conteúdo, esgota tudo que nós temos para falar sobre o assunto? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Temos muito mais para estudar. E o faremos em outros encontros. Mas fica desde já registrado aqui o meu convite a você para acompanhar os cursos do Legale, da Faculdade Legale, tanto os cursos online quanto os cursos presenciais. Cursos sobre o novo Código de Processo Civil, diversos, além de outros temas das mais diversas áreas do direito. O Legale vai até você com essas opções de cursos, sempre voltados para a aplicação prática, sempre voltados para o operador do direito, para o dia a dia, para tentar auxiliar você na solução dos problemas cotidianos do seu escritório, para maximizar os resultados da sua atuação profissional. Então, fica aqui o convite. Brevemente teremos um curso sobre petição inicial, sobre audiência do 334 e sobre contestação no novo Código de Processo Civil. E eu gostaria muito de ter você conosco aqui na Consolação 65 ou pela rede mundial de computadores, os cursos online. Nosso site, www.legale.com.br, lá você encontra a lista de cursos, ok? Foi um grande prazer passar esses minutos com você. Espero que Deus abençoe e proteja a sua vida e de sua família também. Seja muito feliz. E meu nome é Gilberto Maestro, do Legale. Eu me despeço de você desejando toda a sorte do mundo e realmente reiterando o convite para que venha aqui, venha para as cadeiras do curso, venha para a família Legale. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um grande abraço e até breve.